boa noite. Com alegria estar aqui com vocês de novo. Algumas pessoas estiveram aqui na quinta. E aí eu acredito que eu sei fazer o negocinho direitinho. Deixei vocês com vontade de ouvir, né? E quem veio na quinta está aqui justamente porque quer saber como que foi essa interação do Eterno comigo. Ou como foi a interação do Eterno com você. O apóstolo Paulo diz assim em Romanos 3, no versículo 9, ele diz: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Ele diz de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda e não há quem busque a Deus, porque todos se desviaram injustamente, se tornaram nulos, se tornaram inúteis. E não há quem faça o bem, não há um sequer. E a garganta é como sepulcro aberto, a língua engana como o veneno de víbora em seus lábios. E no versículo 23 ele diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É um texto bem conhecido aqui. E a gente sabe que o apóstolo Paulo começa falando aos romanos, no capítulo 1, né? Ele entra ali e manda essa carta para um lugar onde ele não tinha ido ainda. Ele não conhecia, mas sabia muito bem do que acontecia em Roma, por isso ele já começa falando sobre várias coisas do capítulo 1, principalmente das pessoas que conhecem a Deus e vivem como se Deus não existisse. Aí a gente poderia se questionar, mas isso é possível? É possível conhecer a Deus e viver como se Deus não existe? Sim, e o texto vai mostrar isso para a gente, que as pessoas trocaram a glória de Deus pela imagem corruptível de seres, sejam quadrúpedes, sejam aves e sejam homens, o texto de primeiro. Aí ele está endereçando a duas pessoas específicas, e no capítulo 2 ele fala com os judeus. E vocês que criticam todas essas coisas e fazem tudo isso, vocês também. É como se fosse um duplo padrão que está acontecendo aqui. E no capítulo 3 ele vai encerrar isso, mostrando para a gente que todos pecaram. Ele está demonstrando para a gente que todos nós somos pecadores. Por que eu quero entrar nessa seara de pensar que todos somos pecadores? Porque assim a gente para de fazer distinção. A gente entende que ainda que a experiência do outro seja diferente da nossa, isso não quer dizer que essa pessoa não carece da mesma coisa que eu e você. Talvez na nossa cabeça a gente acha, eu fiz menos coisa, eu fui melhor, ou eu fui bom, ou eu busquei a Deus. E o texto está dizendo, não há um bom, não há quem busque a Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós estamos diante de uma realidade aqui distinta de todas as outras religiões, e você há de ver comigo isso. Porque existe um ditado simples que diz, né? Que Deus está no alto monte sentado, e nós precisamos fazer o esforço, né? Normalmente nas demais religiões a gente vê isso. Você precisa fazer esse esforço para chegar até Deus. Você precisa correr essa corrida. Mas o cristianismo é diferente. Você não precisa correr até o alto da montanha. Deus desce a montanha e vem ao seu encontro. Essa é a diferença. Deus, ele vai ao encontro. Como ele vai ao encontro e quando ele vai no encontro, isso tem a ver com a sua grandeza. Por isso que nós continuamos firmes, confiantes nas promessas que o Senhor tem sobre a vida das pessoas que nós amamos. Por isso nós guardamos fixo a promessa de que Deus irá ao encontro dos nossos. Não é? Você tem alguém na sua vida que você deve fazer intercessões. Você pede para que Deus encontre essa pessoa. E é justo. Mas muitas das vezes nós queremos comportamento santo e atitudes santas de pessoas que não conheceram a Jesus. Então precisamos fazer o outro caminho. Precisamos apresentar o Cristo, redimir o coração e depois todas as coisas vão mudando completamente. Aqui eu estou dizendo João 14, se eu não me engano, ele está dizendo de Jesus ser essa videira. E nós precisamos do quê? Ser inserido na videira. Caso contrário, como iremos dar frutos? Não dá. Precisamos ser inseridos em Jesus. A partir disso tudo acontece. Por isso que nós temos um embate social aqui, não é? Nós temos um embate hoje, por quê? Eu até comentei aqui na quinta. Durante muito tempo, como igreja, a gente deixou de abordar alguns tipos de assunto.
E quando que nós imaginaríamos, né, pastor, pensar há 60 anos ou há 50 anos, que você iria dizer que uma pessoa que viveu na homossexualidade, na transexualidade, subiria num púlpito da igreja para poder falar que é possível mudar essa realidade? Não, porque eram assuntos tabu. Não trariam, os irmãos não traziam esse tipo de assunto para o púlpito. E hoje não tem mais como a gente fugir, porque todos os lugares esse assunto já está sendo expresso. E aqui o nosso olhar é: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E somos nós que temos a esperança para o mundo, porque se a igreja perdeu o seu sabor, de nada mais ela tem de utilidade. Ela perdeu o que ela tem de diferencial, e o nosso diferencial é aplacar, obviamente, as obras das trevas e também trazer as pessoas para o reino do Filho do amor, que é esse reino de luz. Voltando aqui, vou fazer uma apresentação, né? Eu sou Robert, eu tenho 36 anos, com cara de 23, eu sei que eu sou gato mesmo, não adianta vocês dizerem, eu sei que eu estou conservado e vocês vão dizer que isso tudo é cirurgia plástica, eu vou dizer que não. Ainda que eu tenha, né, só dado uma mexidinha, mas já faz tempo, está precisando dar uma repaginada de novo. Sou o quinto filho de 6, e aqui está minha irmã, né, a Janaína, que é a terceira desses irmãos. Minha amiga, companheira, está sempre comigo, e no decorrer vocês vão entender porque a gente tem tanto carinho um com o outro, como Deus é bom. Além de sermos irmãos, somos amigos, porque dá para ser irmão e não ser amigo. Dá para ser irmão e não ter intimidade, porque intimidade tem a ver com investimento de tempo, quanto que você se dedica a alguém, mas dá para amar, né? O amor é diferente, e aí é outra seara aqui. E a gente tem um lar, a gente teve um lar diferente, não diferente assim, né? Para algumas pessoas diferente, mas pode ser um padrão quase que na sociedade brasileira, porque infelizmente, quando eu paro para fazer uma análise histórica do Brasil, a gente sabe que na colonização do Brasil mesmo, quantas índias se tornaram mães solos? Né? A gente sabe na nossa história que é essa ideia da mãe criar os filhos sozinho, é uma coisa que está aí durante todos esses anos do Brasil. E na nossa família não foi diferente. Durante um tempo os pais estavam juntos, e depois, é que eu estou olhando a foto ali, parece que ela está aqui, mas não, beleza. Me pegou ali. E os meus pais foram casados durante algum tempo, né, durante bastante anos, e os 3 primeiros então tiveram um pouco mais de contato com o relacionamento dos dois. Mas sempre foi um relacionamento meio trabalhoso, com traições, aquela coisa toda, e aí chega um momento que minha mãe não deu conta dessa realidade. Pode colocar aí algumas fotos, vai, para eu poder ganhar tempo, porque eu sei que aqui é chutado, né, pastor? Somos batistas, amém? Se quiser apagar a luz daqui, ó, também eu acho que é interessante, porque daí vocês olham quanto que eu sou lindo desde que era bebê, né? Porque é bem feitinho, é feitura do Senhor, né? Meu pai e minha mãe caprichou ali, um bebezão loiro, né? Pois ali sou eu, os meus pais ainda eram casados nesse período, e a minha irmã muito provavelmente já trocava minhas fraldas nesse período também, né? Óbvio, tinha a única menina da casa, tinha que trocar as minhas fraldas, passar as minhas roupas, me dar a mamadeira e tudo quanto. E a típica família que poderia ter tudo para ir muito bem. Mas quando a gente tem essa cultura, né, é isso que está impregnado na nossa nação, infelizmente a gente também tem outras coisas que a gente precisa pontuar, é que quando a gente vai perdendo o significado da masculinidade, e C.S. Lewis ele já vai dizer isso na Abolição do Homem, ele vai dizendo que vai chegando num ponto que os homens foram perdendo essa característica heróica, a gente foi perdendo de certa forma colocar o homem numa posição onde exigia mais dele do que ele poderia, né? E aqui a nível, eu estou dizendo, de educação, porque antes da Revolução Industrial tudo, a gente sabe que os homens ensinavam o seu trabalho aos filhos. Eles gastavam muito tempo dentro de casa, fazendo toda essa dinâmica. Então eram os homens que ensinavam. E a partir do momento que houve a revolução, os homens saíram da parte rural e foram para a cidade, isso foi sendo alterado. E agora eles passaram muitas horas trabalhando, as mulheres dentro de casa, e aí a gente sabe, Primeira Guerra, Segunda Guerra, vai mudando toda a dinâmica de como a sociedade funcionava. E a gente é fruto disso. Que às vezes a gente não gosta de pensar a história, né?
Mas se a gente não pensa história, a gente não consegue minimizar os erros, porque quem não conhece a sua história é fadado a cometer os mesmos erros. Se a gente não olha, por que a Bíblia faz a gente olhar para trás? Porque o homem é homem em toda a história e ele não vai mudar. A gente olha Adão e Eva com seus desejos e com a cobiça ali no Éden, mas é a mesma coisa que a gente vai ver durante toda a vida. O homem só é tentado por aquilo que ele gosta. E aí a gente tem na nossa cabeça aquela ideia, não, óbvio que há uma tentação demoníaca, mas o nosso coração vai gerando coisas. Os nossos olhos, o nosso pensamento e o nosso coração geram coisas. Então aqui eu já poderia começar dizendo que, para dar uma resposta que às vezes todo mundo pensa, como uma pessoa, ela vira uma pessoa homossexual? Ela nasce uma pessoa homossexual? É o demônio que faz uma pessoa ser homossexual? Eu acho que é pergunta que passa na cabeça de todo mundo, mas a melhor forma da gente responder é que é o mau desígnio do coração. Em um determinado momento, qual é o momento? A gente não sabe, mas em um determinado momento, isso gera no coração da pessoa interesse, e a partir disso ela vai atrás desse interesse, porque gera dentro dela prazeres. E aí depois disso, ela vai desenvolvendo isso gradativamente e vai tomando outras proporções. Mas voltando aqui, pode passar a próxima foto? Pode passar. Aqui já sou eu indo para a casa de 1 ano, e é onde os meus pais eles vão entrar nos maiores atritos. E minha mãe decide de uma vez por todas então encerrar, coloca meu pai para fora de casa, e o meu irmão, um dos mais velhos, ele decide que minha mãe não acione meu pai juridicamente, que eu acho que ele deixou o meu pai, quando ele toma essa atitude, e ele se torna mais homem, em aspas ali, do que o meu pai, ele faz o quê? Ele impede que meu pai cresça, porque às vezes a gente precisa de certas coisas acontecerem em nossas vidas para que a gente cresça, e isso foi algo que impediu ele, porque algumas consequências talvez façam com que algumas pessoas saiam da estagnação. E aí o meu irmão falou, meu pai não é acionado juridicamente, quer dizer, meu pai não vai para a cadeia, porque no Brasil parece que a única coisa que dá cadeia é pensão, né? O meu irmão falou, então eu fico no lugar dele e faço aquilo que precisa, e realmente ele foi fazendo do seu jeito ali o que dava para fazer, e sempre nessa hora, o que acontece? Aparece uma outra mulher na parada para poder auxiliar de alguma forma essa filha que está sofrendo, e aí apareceu, pode passar, a dona, aqui são os meus irmãos, nessa mais ou menos, ô Jana, desculpa você estar aqui, né, mas é que já passou o tempo, né, a vida mudou, mas é que eles eram bonitos demais, né, os dentinhos eram uma coisa assim, absurda. Pode passar? Aí aparece Dona Joana. Quantas Donas Joanas não aparecem? São as avós que vão anular o resto da sua idade ou da sua velhice para poder cuidar dos filhos, das filhas que ficaram ali, né? São os meus netos, então ela vira uma mãe dupla. Aquilo que talvez ela não foi capaz de fazer para os filhos, agora ela vai fazer para os netos. Mas foi mais uma anulação de quem ela era do que outra coisa. E aqui, quando eu vejo essa anulação, eu vejo o verdadeiro amor acontecendo. Eu gosto de usar uma metáfora para falar do amor, eu poderia falar do amor horas, mas eu gosto de usar que o amor, o verdadeiro amor é a renúncia do seu direito. Você tem o direito que for, mas você renuncia a ele, é um amor sacrificial. Eu entrego a minha vida para que o outro viva, e esse é o exemplo de Jesus para nós. E pensar nessa realidade hoje é o que nós não encontramos, porque ninguém está pensando no outro, cada um está pensando em si. A briga do casal normalmente acontece porque o casal só pensa em si, então tem muito egoísmo e pouco amor. Tem muito eu e pouco o outro. Tem muito eu tenho a razão e o outro está sem a razão. E não dá para a gente fazer essa dinâmica de vida, uma vez que a gente não entende que amar é doar, que amar é entregar, que amar é não pensar em mim, mas pensar no outro. Que não seja feito o quê? A minha vontade, mas a tua vontade. É uma demonstração óbvia de como é negar a si mesmo. E essa é uma realidade que a gente não encontra hoje nos nossos dias com muita dificuldade, até mesmo dentro do nosso ambiente cristão. E aí, pensando num ambiente não cristão, exigir de um homem essa responsabilidade de entrega é complexo. Então, hoje eu faço uma leitura do meu pai muito interessante. Eu amo ele como pai, mas como homem ele é um fracasso.
E eu posso falar isso para ele, como homem você é um fracasso. Imagina você, o seu filho olhar para sua cara e falar que você é um fracasso. Talvez você ache que você é um bom pai porque você coloca a comida na mesa, ou porque você paga o aluguel. Você não faz mais do que a sua obrigação, mas isso é pouco. A sua masculinidade é fragilizada se você faz só isso. Só isso vai fazer com que o seu filho seja educado por um outro homem, uma outra pessoa vai ter que dar aquilo que você não dá. E quando ele quer aprender isso diretamente de você. Quando a função do homem, a característica do homem, a responsabilidade do homem na sociedade é fragilizada. Porque os nossos homens são homens fracos. Eles têm força física, mas eles são homens completamente desprovidos de capacidade educacional. Eles são desprovidos de tempo. Eles têm tempo para o trabalho, porque a maior fuga do homem moderno é o trabalho. Quer dizer que eu trabalho muito, eu estou cansado. Contando que uma mulher que fica dentro de casa também não trabalha demais. E ela trabalha de segunda a segunda sem parar. E a gente tem que fazer essa dinâmica. Por quê? Porque quando o homem não está posicionado na sua função educacional, e aqui eu vou mais, né? Estou pensando aqui no dia a dia, mas quando um homem não está na sua posição sacerdotal, quer dizer que vai ficar um vácuo aí dentro. Quem está ensinando o quê? Aí é o pastor que está ensinando, é as escolas que estão ensinando, é o celular que já está ensinando. Queridos, eu tenho um exemplo. Uma mãe mandou uma mensagem para mim e falou assim: por favor, eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer, a minha filha não sai do celular e o celular está influenciando demais a vida dela. A única pergunta que eu fiz para ela: quantos anos tem sua filha? Aí ela falou para mim: tem 3 anos. Eu juro para vocês, eu não respondi mais. Eu não perdi o meu tempo. É perca de tempo. E eu não tenho tempo a perder. Você quer perder o seu tempo, você perde. Eu não vou perder o meu tempo. A Bíblia diz que nos últimos dias nós precisamos remir o tempo. Então você corre a sua corrida, eu estou correndo a minha. Eu não vou perder tempo com uma pessoa que não consegue educar uma criança de 3 anos. Você pariu Mateus, você balance. Não, é verdade, porque eu não estou preocupado, porque eu tenho outras coisas para fazer. E eu tenho muita gente que está precisando mesmo. E tem gente que ouve de bom grado, vai e leva para casa. E aqui eu não estou sendo rude, eu estou sendo honesto com você. Me entenda, irmãos, não é ser rude. Olha que é um filho falando para vocês quando o pai não esteve em casa. O porquê eu estou dizendo isso? Que ainda que a avó estava dentro de casa, lavando, passando, cozinhando, sendo a empregada doméstica da casa, e o que o meu pai fazia, ninguém imagina. Outro homem vai chegar nessa parada, e aí os abusos sexuais chegam, a violência sexual chega, a sexualização precoce chega. E aí a gente acha que não vai acontecer isso dentro de casa. Peguei num retiro esses dias um casal para conversar, o casal monitora o filho, mas o filho tem tudo sob controle. Mas quando ele desce para brincar, no parquinho encontrou um menino que a mãe não dá atenção devida, o pai também não. O menino fica no celular o tempo todo, o menino de 8 anos já teve acesso a conteúdo pornográfico, mostrou para o filho, e um dos meninos estava com a calça baixada, e o outro estava brincando com a genital do menino, no prédio. Mas sabe o que é? A gente tapa os olhos para uma realidade que nós vivemos. Nós tapamos o olho para uma realidade que muitas das vezes praticamos. Mas aí a gente acha que hoje não. Mas não é que a gente acha que hoje não. É que a gente não quer lidar com essas situações. A gente não quer lidar com questões indigestas, principalmente dentro da igreja. Aí depois de 80 anos a gente vem para cá lidar com situações indigestas. Aí é pesado de ouvir. Mas aí a gente não tem atenção que se acontecia lá atrás, continua acontecendo nos dias de hoje. Você tem dúvida disso? Eu não tenho. E aí a gente vai fazer o quê? Precisa ter atenção. Porque uma vez que a criança é exposta, o que será depois, aí é complicado. Porque eu tenho casos de pessoas que tiveram exposição na sexualidade, que estão com 45 anos de idade e ainda não conseguiram se livrar. Homens casados que têm um duplo padrão de realidade, homens casados viciados em pornografia, é o que a gente mais lida. Pastores, missionários, líderes de louvor. E aí? E todos começaram na infância. Todos. Só que a gente tapa os olhos, não está tendo atenção. E aqui a gente está pensando, né? Eu estou pensando numa coisa, num toque, numa coisa mais...
no físico, ok? Agora, eles não querem só as nossas crianças no físico, eles querem a maneira como as crianças pensam. Então agora as crianças precisam entender que é natural, aspas aqui, um casal de duas mães, ou um par de duas mães, um par de dois pais. Agora é a mentalidade das crianças que já olham isso como natural e já questionam a gente, mas não é amor, a Bíblia não diz que o que importa é o amor, mas cuidado, queridos, a palavra, ela pode ser usada de diversas formas, em vários contextos e com outros tipos de significado, né? Eu posso estar usando o amor num campo de pensamento que não tem nada a ver com o amor como nós pensamos a partir das Escrituras. Então não tente colocar o amor como Deus, que ele vira o demônio. Não tente fazer isso. Esse Deus é amor, mas o amor não é Deus. São coisas distintas, a gente precisa ter atenção. Porque dos atributos de Deus, todos eles se comunicam. Por isso que nós olhamos para o nosso Deus e chamamos ele de glorioso, majestoso. Porque os atributos dele não tem menor e maior, são todos se comunicando ao mesmo tempo que ele é bom, ele é justo, ao mesmo tempo que ele é amoroso, ele é santo. É tudo se comunicando, não tem um a mais ou outro a menos. Por isso que dizer amor nos nossos dias, nós precisamos atenção. Nem tudo que é dito que é amor. As pessoas não sabem nem definir o que é. Por isso, estão querendo a mentalidade das nossas crianças. A minha mentalidade foi deturpada com 7 anos. Pode passar. Com 6 anos aqui, nessa idade, 6 anos aqui, estava no prézinho, indo para o primeiro ano do ensino da escolinha, né? Hoje é Fundamental 1 que fala? Fundamental 1. Aqui começaram os abusos. Aqui começaram os toques indevidos. Mas uma criança que não tem homem nenhum que toca nela, todas as vezes, hoje, né, depois de adulto, eu fui fazer essa leitura. Se o homem tocava no meu corpo, quando ele tocava era a forma dele demonstrar amor. Porque o homem era desse jeito. Então o homem mostra amor quando ele toca o corpo da criança indefesa. E aí você não tem limite entre um toque natural e um toque que já é um toque malicioso, é um toque lascivo. É um pecador ali, né? É uma pessoa ali cometendo atrocidades. Querido, se a gente fosse ser honesto no mundo, né? Isso é uma realidade que acontece no mundo todo. Mas o que mais fragiliza a sociedade em geral e o ser humano é o abuso infantil. Mas parece que é uma luta infindável. Parece que a gente não tem força para conseguir lidar com essa maldição. E é difícil lidar. Sabe por quê é difícil lidar? Porque a gente sempre vai ficar a favor do adulto e não da criança. A gente sempre vai tutelar o tio, não vai entregar o tio, não vai denunciar o tio, não vai colocar o tio na cadeia, não vai colocar o vô na cadeia, não vai colocar ele para pagar pelo crime dele, porque a gente quer manter uma família moral a detrimento e o sofrimento de uma criança. A gente não vai para o ataque porque o abusador está ali, a gente quer manter uma linha de campo, achando que a criança vai esquecer depois. Azar o seu pensar assim, porque a criança não vai esquecer, isso vai crescer e vai se tornar um monstro. A primeira vez que eu tive contato com algo explícito pornográfico, a primeira mensagem que veio na minha cabeça, vendo um homem e uma mulher juntos, era que ser mulher era bom. E a partir disso, a minha vida inteira, inconscientemente, porque eu era criança, não era? Mas aquilo ficou dentro da memória e aquilo ali foi acontecendo, desdobrando naturalmente. As interações, as brincadeiras, a sociedade, né, as pessoas na volta, a gente tem uma atenção que a gente não dá, né? Eu vi um estudo esses dias que estava falando que a única coisa que os pais americanos desejam para os filhos é que eles sejam bons cidadãos. Que a religião serve justamente para isso, para eles fazerem boas escolhas. Então eles trazem os filhos para dentro desse ambiente para pensar em tudo, menos na eternidade. Está tudo errado, porque se o nosso foco não for a eternidade, de nada vale a gente estar vivendo aqui. Porque o cristianismo faz sentido, porque ele está dando para a gente uma perspectiva nova, quer dizer que Cristo colocou um fim no fim. Ele trouxe uma nova perspectiva para nós, uma nova esperança para o nosso coração, mas ninguém quer saber da eternidade. Nós queremos saber do quanto que é funcional ser religioso. Isso nos Estados Unidos. Isso vai acontecendo lá.
E aqui a gente vai se tornando quase que essa replicação. Nós precisamos muitíssimo de atenção. A partir desse momento, a gente vai o quê? A gente vai se deparar com afirmações que são mentirosas. Mas uma mentira dita várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Não uma verdade em si, né? Mas acaba caindo na cabeça das pessoas. Isso era uma máxima nazista. De tanto que você diz, e isso acontece porque a gente está inserido numa realidade onde a gente não tem atenção. A gente não pensa na eternidade e a gente não pensa no reino espiritual. A gente não pensa nas influências que vão acontecendo. O diabo existe. E nós deveríamos, todo mundo aqui, lição de casa 2022, todo mundo aqui, quem não leu, tem que ler a Carta de um Diabo ao Seu Jovem Aprendiz, do C.S. Lewis. Você tem que ler, a sua vida jamais vai ser a mesma. Acredite nisso, porque você vai notar o quanto que ele é real, e a gente não tem atenção a isso. Agora, ele influencia crianças, adolescentes e jovens a ficarem constantemente com aquelas mentiras. E eu ouvia, né? Você é uma menininha, você é uma menininha, você é uma menininha, você é uma menininha. Você ouve de criança até adolescente, isso não vai sair da sua cabeça com tanta facilidade. É uma psicologia afirmativa, né? Ela vai o tempo todo, constantemente ali acontecendo. E foi dito e feito dessa forma. Até que eu tive a experiência com o canal de televisão Malhação, colocou uma pessoa com 15 anos que estava vivendo o mesmo conflito que eu. Então meu pai não falou, minha mãe não falou, os pastores não falaram, ninguém tocou no assunto, a Malhação tocou. Só que ela tocou do jeito dela, do jeito que eles queriam influenciar, e foi isso que aconteceu. A partir dos 15 anos, a Malhação se tornou a minha referência para dizer quem eu era. Hoje é o TikTok, hoje é o YouTube. Aí junto com o TikTok e a rede social, nós temos a inteligência artificial. Você rola um assunto, daqui a pouco vem outro. Você não precisa nem disso tudo. Você fala um assunto, já aparece no seu celular o que você estava falando. E aí nós estamos de brincadeira, sem atenção, não imaginando que tudo isso vai trazer para os nossos filhos destruição. Eu conheci uma criança de 5 anos que onde ela ia, ela estava estimulando a genital. 5 anos. 5 anos. A mãe levou na psicóloga, fez tudo isso, até que um dia a mãe pegou a criança de 5 anos com os lábios na vagina da irmãzinha de 1 ano. Mas a gente está sentado aqui dentro, eternamente berços esplêndidos. Sabe por quê? Na nossa mentalidade, a igreja virou um hospital de doente e não um exército preparado para a batalha. Porque na nossa cabeça, você está aqui há 200 anos, já virou uma múmia, e você não tem a capacidade de ensinar. Desculpa, pastor, ser assim, né? Mas é uma realidade, não tem como eu não dizer isso. Porque não tem como uma pessoa aprender durante 50 anos e não ser apta a ensinar. Não dá, porque essa é a dinâmica nossa, ir de fazer discípulo, é ir de ensinar, ensinando as pessoas na nossa volta, porque aqui eu posso conseguir a atenção de vocês e replicar um pouco do que eu estou dizendo, mas se eu tenho vocês aqui durante algumas semanas sentados para aprender comigo, vocês replicarem aquilo, cara, a gente faz uma destruição em massa nas obras das trevas. Porque é de pouco para muito, não é a ideia máxima ali que Jétro deu para Moisés? Começa de pouco, porque isso funciona. Então as igrejas precisam dessa atenção, porque nós vamos entrar numa rota de colisão. Nós estamos entrando, e eu disse isso, e eu vi um pastor nos Estados Unidos profetizando isso. As famílias trarão o avivamento. O avivamento virá pelas famílias. São as famílias que vão se opor. São os pais, são as mães, nós iremos nos levantarmos para que as nossas crianças não sofram. Somos nós, ímpios e justos. Os ímpios também, eles vão se levantar porque é inerente à natureza divina, a família. Ninguém vai poder contra as famílias. É um fato isso vai acontecer, nós estamos vendo isso. Por isso que nós estamos vindo e clamando muito, né? Eu tenho clamado muito, família, se posiciona, pai, se posiciona, mãe, se posiciona. Se você é a mãe mandona, se você é a mãe autoritária, entenda, sai desse lugar, esse lugar não é seu. A sociedade te ensinou a ser mandona, a ser autoritária, a última palavra é a sua. Sai desse lugar, você está ficando doente e não está percebendo.
Mas o meu homem é fraco, não se preocupa, deixa que o raio caia na cabeça dele. Deixa que Deus pega ele. Você não crê? O pastor Segundo, na Primeira Batista em Mogi, diz que submissão é isso. O que é a submissão feminina? É se abaixar a cabeça e deixar o raio cair na cabeça dele. Deixa esse cabra se virar. Coloca ele numa posição onde ele olha em você, né? Porque a mulher sabe, ela vai edificando a casa. Ela é administradora da casa. Ela está fazendo as coisas acontecendo. E ela não está fazendo isso só na influência do pensamento feminista de alguns anos. Ela está fazendo isso a partir das escrituras, da verdade bíblica, daquilo que Deus direciona ela para que ela faça com a casa dela. Para ela ver os bons frutos. E é interessante, pastor, que quando eu vejo igrejas ousadas como a do senhor, porque eu acho que o senhor é bem ousado mesmo, né, para deixar no domingo chegar aqui e rasgar o verbo, mas o senhor é ousado mesmo, né, eu vi aqui, falei, ele deixa, eu falei, pastor, então segura, mas por quê? Entendam comigo vocês, irmãos, levam a gente para falar para jovem, não é com os jovens nosso problema, é com os pais e com as mães. Não é com o jovem, que o jovem é de boa, é fácil lidar com eles. Com os jovens é mais rápido, porque o que eles querem é uma interação, um assunto mais racional, eles conseguem parar para ouvir. Mas e o pai e a mãe, que parece duas mulas empacadas e não vai? Não vai de jeito nenhum. Aí você trabalha o filho, os pais desmontam. Você trabalha os filhos, os pais estragam. Você ensina o filho, chega em casa, é tudo ao contrário. Aí você fala, cara, dentro da igreja ele sente a presença de Deus. Dentro de casa do demônio, aí eles sentem Deus aqui, mas os pais são incapazes de levar a presença de Deus para dentro de casa. E aquele que já provou a presença de Deus, jamais vai esquecer. Você quer dar para o seu filho muita palavra e pouca presença de Deus, muita palavra, mas e não quer se colocar ali. Todos os filhos que eu vi, eu sou fruto de oração, minha irmã está aqui, não estou aqui só falando isso aqui sem experiência, mas todos os filhos que eu vi, de pais e mães que intercediam, oravam, estavam ali, os filhos viam essa realidade, estão na presença de Deus de volta, todos que eu vi estão aí, nem que seja no último momento. Nós temos testemunhos de a mãe no caixão, o filho se converter, mas porque Deus respondeu a oração. Mas a gente tem crente que fala muito, mas age muito pouco, e na vida espiritual menos ainda. Então esse desafio de deixar falar para a igreja é o ideal, porque são as famílias, o nosso trabalho aqui é com família, não é com os jovens que sofrem com a homossexualidade, com a transexualidade. Não, eu quero prevenir uma geração, e não só lidar com uma geração que já foi. Porque daí, se a gente não estragar a de trás, a gente conserta a da frente. É uma dinâmica mais prática. E o tempo vai, tá, gente? O tempo não é de Deus. No céu não tem tempo. Tem tempo no céu não, mas aqui tem. Pode passar. Pode passar. Aqui sou eu com 12 anos, eu vou começar a entrar na adolescência e vou entrar nesse período da malhação, tal, que ela vai me influenciar. Passa. Pode ir? Pode passar mais uma? Agora você vai passar várias. Pode passar mais uma, que aqui já é o momento que eu transicionei. Pode passar. Vai passando, que eu vou pular para o final. Vai passando, vai passando, vai passando, vai passando e deixa aí. Pode deixar aí, vou deixar assim, não está tão indecente, mas é só para você ter uma noção da onde eu quero levar vocês, ok? Para a gente pensar, porque a gente vai pensar que é possível, porque na cabeça das pessoas que me conheciam não era possível. É possível que Deus abra os olhos a um cego? É possível que isso aconteça? Será que vai chegar, porque chega num ápice aqui de desconstrução do ser humano muito profundo, e eu entendo, né? É uma desconstrução enorme. Você nasce menino, tem os seus problemas, entra na adolescência, num conflito de identidade, você chega em lugares que te afirmam, e agora você fala, não, eu não quero viver mais como menino, eu vou viver como menina, porque eu nasci desse jeito, Deus errou na minha vida, Deus não me fez do jeito correto, Deus ele errou de um jeito que eu não nasci assim, porque Deus não me fez para ser feliz.
Porque todo mundo é feliz porque eu não sou. Porque todo mundo pode viver como quer e eu não posso. Porque todo mundo pode amar e eu não, porque eu sinto algo diferente. Mas é amor, né? Essa é a mentalidade, né? Eu estou me colocando aqui nesse lugar, porque todo mundo, e aí a gente não entende que são questionamentos na adolescência, difícil, porque o adolescente ele está tomando, e adolescente eu estou pensando até os 21 anos, até os 21 anos o córtex pré-frontal dele, quem é da área da saúde aqui sabe, não está formado para tomar decisões racionais, não está formado, e aí ele está tomando decisões nas emoções, e por isso que a gente tem atenção, não mexa com as crianças, com os adolescentes, porque eles estão nessa ebulição toda, e não dá para acontecer, mas aí a gente tem afirmadores, pessoas vindo falar, hoje homossexualidade, Bíblia, tudo isso hoje, virou quase uma mistura, porque você tem Jesus para todos os gostos, mas o Cristo ressurreto, Filho de Deus, é só para aqueles que nasceram de novo, esse é incômodo. O Jesus ressurreto, Filho de Deus, é incômodo, porque esse daí coloca o dedo na nossa ferida e diz que só há possibilidade se nós nascermos de novo, do alto da água e do Espírito e da água. Há uma natureza que precisa nascer de novo, há um coração que precisa ser regenerado. A transição minha começou com 15 anos, 16 anos eu saí de casa, 17 anos eu já fiz as primeiras cirurgias plásticas, com 18 anos eu já morava em Milão. Fiquei durante 6 meses em Milão, em toda a peregrinação, já tinha descoberto uma fonte de renda lucrável, que me dava bastante condição financeira para poder fazer todas as coisas que eu queria. E vivi esse tempo, vivi no Brasil depois, durante um tempo, e fiquei numa crise. Eu perguntei para minha irmã quando eu era muito jovem, ela não se lembra, mas eu lembro. Eu falei para ela, filha, se eu fizer uma mudança na genital, porque eu tinha problema com a genital, eu não vou explicar para vocês o que é isso, que foi explicado na quinta-feira, não dá, e o tempo está ali, o tempo não é de Deus. Ele está ali, me olhando. Eu falei para minha irmã, se eu tocar na minha genital, Deus me perdoa? Ela falou, Deus perdoa, mas você vai pagar o preço. Eu falei, que preço? Ela falou, você vai ter que ficar sem sexo. Eu falei, só isso? Na cabeça do adolescente fala só isso, né, irmãos? Depois de velho você começa a parar e pensar, né? Bendita a hora, ou maldita a hora, né? Aí, quando eu vou para a Europa, eu tinha uma pessoa que foi o ponto de virada na minha vida, chamava Sheila. Ela morava em São Miguel Paulista. E eu falei para ela, Sheila, eu quero fazer a mudança. E ela falou para mim assim, não faça isso até você fazer 21 anos, espera um pouquinho, olha só. Eu tinha 18, ela falou, não faça, faça com 21. E beleza, eu vim para o Brasil, fiquei no Brasil, fui para a Europa, depois com 21 eu vim para o Brasil, no ano de 2007 para 2008, quando virou, nessa época a gente tinha o MSN ainda, eu entrei e eu já ia para Bangkok. Eu ia para a Tailândia com a jovem que participou do Big Brother Brasil, a primeira transexual, a Ariadna. Ela era minha amiga, a gente passava a vida juntos. E ela foi, eu não fui, porque eu vi minha avó no MSN e alguma coisa muito forte apertou o meu coração. E eu falei, eu não vou para a Tailândia porque eu vou para o Brasil. E eu cheguei em dia 9 de fevereiro de 2008 no Brasil. Fiquei 2 meses aqui. Voltei para a Europa, depois de mais uns 4 meses, minha avó faleceu. Então foi a minha despedida. Eu consegui me despedir da minha avó, e eu lembro até hoje como que foi, e para mim aquilo ali foi muito importante, porque ela marcou a minha vida, então eu voltei. E assim que eu chego na Europa de novo, em 2008, é o momento que eu paro, e eu falo, não, agora eu vou me preparar para poder ir para Bangkok, fazer toda a minha mudança. Só que eu não sabia ainda definitivamente o que era a transexualidade. Até que eu assisti um documentário chamado My Secret Self, que quer dizer o meu segredo escondido, ou a minha verdade escondida, né, ou o meu eu escondido. E as crianças eram transexuais, tinham disforia de gênero e faziam a mudança no corpo para poder se adequar, né, para que a mente da criança ficava de acordo com o corpo ali. E eu descobri. E aí eu falei, agora eu sou como elas, e aqui mais uma vez outro programa estava ali dizendo quem eu era. Outra afirmação vindo de um outro lugar, foi quando eu decidi em 2010. Falei com a minha irmã, falei, não falar com a mãe, né, porque mãe fica com o coração sempre um pouco mais apertado. Eu falei, eu falo para a mãe quando eu chegar. E a minha irmã falou, você tem certeza? Eu falei, eu tenho. E fui.
Cheguei lá, o médico me mostrou tudo como aconteceria, eu balancei. Porque eu falei, ai, isso é complicado. Só que quando chegou no hotel, eu já estava decidido, a cirurgia era no outro dia, eu fui, e aí o cirurgião fez. Quando eu acordei da anestesia, um dos médicos falou para mim, eu me chamava Sabrina na época, falou, Sabrina, você é uma menina, você é uma mulher, Sabrina, you are a girl. Aí eu, you're a girl. Falei, acordei, aquela coisa toda, falei, Bilileu foi, né, porque... Pastor, desculpa. Desculpa, irmãos, eu esqueço mas não, mas é verdade. Aí eu cheguei lá, passei 4 dias naquela interação, com o tampão, com todas aquelas coisas ali, né? Aquele mundaréu de coisas. Quando o médico tirou o tampão, saíram do quarto, eu falei, agora é o meu momento, eu vou para o espelho. Porque o espelho precisava mostrar para mim que a minha mente, o meu corpo, que como eu me via agora, era como uma mulher. E aí eu fui para o espelho, quando eu olhei no espelho, acabou o sofrimento. Acabou o sofrimento. O que é que eu estou imaginando aqui? Que eu encontrei a forma de redimir o meu mundo, de fazer o meu mundo perfeito a partir disso. E aconteceu. Só que na minha cabeça eu achava que o mundo estava perfeito. Estava ali. Fiquei os dias ali, vim embora para o Brasil, cheguei em casa, fui lidar com a minha irmã, com a minha mãe, as duas com muita paciência. Queridos, a minha irmã foi uma das cristãs mais exemplares. Não é porque é minha irmã não, mas é porque ela foi muito sábia. Muito sábia. Ela usou uma sabedoria assim, incomunicável. Ela foi muito boa. Porque ela ia lidando com tudo isso, mas por trás ela estava o tempo todo, Deus, toca na vida do meu irmão, toca na vida do meu irmão, muda a vida do meu irmão, porque ela sabia que por ela não tinha condição de fazer nada. Eu fiquei o ano de 2010, fui embora de volta, fui para a Tailândia, fui para o Brasil, no ano de 2011, eu decido, fui para a Europa, vim para o Brasil, fico aqui no final de 2012, eu vou voltar para a Europa, e agora é o momento que eu vou falar com a minha irmã. Eu já estou na Europa, pronto para o casamento, já tinha mudado de nome e tudo, eu vou falar com a minha irmã, e ela fala para mim, eu falei, filha, eu não sei o que está acontecendo, mas ela tinha a minha procuração, e ela fazia tudo para mim a nível jurídico aqui no Brasil. E eu falei, filha, eu não sei o que está acontecendo aqui. Aí ela disse para mim, depois de 12 anos, ela falou, o Espírito Santo manda eu te dizer. Queridos, essa é a frase que qualquer desviado não quer ouvir. Tudo que a gente quer ouvir é que Jesus te ama, mas o Espírito Santo manda eu te dizer, o negócio é mais embaixo. Porque ali eu já sabia que vinha algo muito sério. E ela falou para mim, o Espírito Santo manda eu te dizer que essa é a sua última viagem para a Europa. Meu casamento era no final do ano, eu tive uma briga, o casamento não aconteceu. Quando deu meia-noite de 2012 para a virada de 2013, uma voz falou para mim que era meu último ano de vida, eu ia morrer naquele ano. Eu entrei nesse momento, então, da virada do ano, com a palavra da minha irmã que veio, com a voz que falou comigo, que eu tinha certeza que era, porque eu fiquei na igreja dos 7 até os 15. Então eu sabia o que era Deus falar, eu tinha clareza disso, e eu costumo dizer, eu não vou falar assim, né, porque senão... Mas toda pessoa que viveu nessa área com problema na sexualidade, que foi gay, foi lésbica, trans, a maioria, 99% desviado. Todos. O reflexo dessa realidade, talvez você é super crente e eu amo você mesmo, é o que a gente vê no Big Brother. Não é? O reflexo que você vê, essa dualidade, eles estão ali, se reúnem, faz até oração, canta até louvores a Deus, olha a coisa mais linda. É o reflexo dessa realidade, porque todo mundo saiu de dentro das nossas igrejas em um determinado momento, e aí, saiu por quê? Qual é o motivo? Quando que a gente vai fazer essa análise? Quando que a gente vai fazer um estudo sociológico bem feito para poder entender o que está acontecendo? Quanto que a gente vai gastar tempo para tentar minimizar isso? Quando que a gente vai usar a ciência ao nosso favor?
Porque o mundo usa. E a gente, não. Porque ela funciona lá fora, aqui dentro não. Isso é outra coisa. Virou o ano, fiz a minha primeira viagem, depois no meu aniversário, fui curtir o meu aniversário, tiraram uma foto minha, eu coloquei na internet. Queridos, eu tomei 3 doses de vodka, algo que era natural ali acontecer. Eu acordei no hospital em Milão, depois de um coma alcoólico. Eu fui para lá, para o hospital, que eu não sei como eu fui. E a minha irmã falou para mim, o que você está fazendo da sua vida? Eu falei, não sei. Ela estava dizendo, está destruindo a sua vida. E eu falei com o meu amigo, falei, Renê, eu preciso urgentemente casar com você, porque eu não posso viver mais aqui como um extracomunitário. Eu pago para você, a gente casa, a gente vive junto, você não tem despesa para morar, e eu ainda pago um valor em euros para você, que era o valor de 7.000 euros para poder viver com o passaporte italiano. A gente decidiu, programou tudo feitinho para o meu casamento, dia 3 de agosto de 2013. Eu fui para uma cidade, fui para uma outra cidade, voltei. Quando eu cheguei na cidade de Salerno, perto de Nápoles, que eram alguns dias antes do meu casamento, a polícia me mandou de volta para casa. E a polícia poderia ter me mandado de volta para o Brasil, ou para um centro de estrangeiros. Mas Deus tinha algo que fazer comigo na quinta-feira, isso aconteceu na terça-feira. Só mandou eu embora para Roma, foi a primeira vez que eles não pegaram a minha digital, só falou para mim, volta para Roma. E eu sem entender o que estava acontecendo. Voltei, falei para o Renê, quarta-feira, quinta-feira. Na quinta-feira, um cliente me ligou, falou, olha, eu quero ficar com você a noite toda, e eu te pago o valor X. E eu fiquei tentado, porque o valor era alto, mas eu não queria ficar a noite inteira com ele, porque eu sabia que ele ia trazer entorpecentes ali, para aquele momento, como era clássico de acontecer, não era nada novo, tá? Aquilo ali acontecia desde os 16 anos. Então era algo que fazia parte, não era uma dependência química, né? Mas a prostituição e a droga são duas coisas que caminham juntos. Não tem como, elas estão ali unidas, né? Misturada. Só que o cliente, eu trabalhava no meio de garotas de programas do mundo todo. Como eu tinha feito a mudança, nome de mulher, eu trabalhava no meio delas, com mais de 300 do mundo todo na internet. E esse cara saber que eu era o eu do passado, era muito raro acontecer, não acontecia. Mas nesse dia esse cara falou para mim, eu sei quem você é, eu sei o seu nome, e eu quero sair com você porque você é a Sabrina. E ali eu usava o nome de Caroline. E eu não entendi, porque ele queria vir comigo, eu não estava entendendo. E ele veio, e aí eu falei, tá, beleza, pode vir, ficou comigo. 6 horas, 10 horas da noite, ele estava muito mal, assim, né, eufórico por conta daquilo que ele estava usando, e eu estava de boa. Aí eu falei, esse cara vai demorar muito para sair daqui, então eu preciso, numa grande velocidade, em alta quantidade, acabar com isso tudo. Eu fui aumentando a dose, que em inglês nós chamamos do quê? De overdose. Quando aquelas doses todas bateram, e fizeram um efeito em mim, eu deitei na cama, porque eu queria tentar relaxar um pouco, e nisso o meu corpo travou, os olhos pararam de piscar, o coração acelerou, e a respiração mudou, e esse cara pegou um entorpecente, jogou fora, porque ele começou a me chamar, e eu não me mexia. Foi ali que eu vi que tinha dado ruim. Dentro do coração, o coração disparado, o que está acontecendo? Estou mal, estou passando mal, o que eu faço? Não me mexo. E foi a hora que dentro de mim eu tive a sensação que eu ia morrer. E a voz da virada do ano falou comigo, de novo, você vai morrer. Chegou o dia. Queridos, assim, a pessoa vai falar, estava cheio de coisa na cabeça, calma, já estou quase lá, calma, esse dia, tem alguns dias aqui ainda. Quando a voz falou comigo, que era o meu último dia de vida, que chegou a hora, dentro do meu coração eu gritei, Deus, não me deixa morrer, me dá uma oportunidade. Quando eu falei isso, o meu corpo ficou em pé na frente da cama, e aí aquela voz que estava falando comigo o tempo todo se apresentou. Sou eu, Deus, que falo com você. Sou eu, Deus, que falo com você. Eu não fiz você uma mulher. O seu nome é Robert, o seu nome é Diego. Você é uma pessoa arrogante, soberba. Queridos, audível como eu estou aqui ouvindo a palma de vocês, direto, bateu logo no lugar. Eu não fiz você uma mulher, eu te fiz um homem. Eu te criei um homem.
Você é soberbo, orgulhoso, prepotente. Mas essa é a sua última oportunidade. Volta para sua casa, volta para sua família, vai se humilhar e passa pela porta estreita. Irmãos, amigos, era tão nítido aquilo ali, virou uma convulsão dentro de mim. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone e ligar para minha irmã, naquela convulsão toda, dizer tudo o que estava acontecendo, o que tinha acontecido ali. Parecia loucura, minha irmã não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Porque parecia, imagina, naquele efeito, tudo aquilo acontecendo. Pastor, eu preciso de 5 minutos mais, ok? Não faz assim que eu peço 10. Não, se o senhor faz assim eu peço 10, né? Porque, né, do jeito que ele fez tão leve... Né? Ele fez assim, eu falo, 10 é muito útil para o meu coração. Aí eu fui, e Deus falou, mas eu casava no sábado, isso foi na quinta. Casava no sábado, o que eu ia fazer agora? E eu passei ali na sexta-feira, quebrei os chips do celular, eu fiz tudo, falei, agora o que eu vou fazer? Meu Deus, Deus me usou. E eu ficava repetindo o tempo todo, né? Deus me usou, porque Deus me usou para falar comigo mesmo, Deus falou comigo mesmo. Deus usou a minha vida para falar comigo mesmo. E quando eu tentava entender o que estava acontecendo, a minha mente girava, eu não raciocinava. E era aquilo, e era Deus tocando na minha mente, fazendo toda uma alteração, uma mudança de mente estava acontecendo, o negócio ia acontecer. Aí as pessoas falam, mas você estava embriagado, calma, é quinta. A gente vai até a segunda aqui, milagres acontecendo. Quando eu decidi não casar no sábado, falei, Renê, não caso com você. O Renê sorriu e falou, vai embora mesmo. Eu falei, vou embora, eu sorri. E aí eu falei, Renê, eu fui honesto com ele, eu tinha dinheiro no Brasil, mas não dava para mandar o dinheiro para a Europa, para tirar o dinheiro do Brasil é difícil. Aí eu falei, Renê, toma aqui 1.200 euros, paga o aluguel aqui. Eu fiquei com 800 euros na minha mão, eu falei, e agora o que eu faço? E aí eu comecei lá dentro de casa, comecei a ouvir campeão, vencedor, Deus da asa, faz seu voo, amigo fiel, eu ouvia tudo que vocês possam imaginar. Estava ouvindo, né? Oh, aleluia! As irmãzinhas cantam umas músicas para essas horas, funciona, né? E aí eu angustiado, porque a passagem aérea, todo mundo sabe que passagem aérea, quanto antes mais caro. Para o outro dia estava caro, no outro dia estava muito caro. E eu falei, como que eu saio daqui? Eu saí até de jegue da Europa, se desse. Eu só tinha que sair de lá, porque eu fiquei com medo. Eu falei, se eu ficar aqui eu não vou aguentar. Eu não vou resistir, né? Vai acontecer todo eu não vou conseguir, essa é a minha última oportunidade, eu tenho que agarrar ela. E aí eu fui, deitei, dormi. Depois de umas 2 horas, o Espírito Santo falou dentro de mim, abre o computador. Eu fui lá na hora, abri o computador. A passagem mais barata era 1.700 euros. Aí o Espírito Santo falou para mim, abre o computador. Aí a passagem de 1.700 estava 860. Voo direto, Roma-São Paulo, não tinha nem escala. Aí eu falei, eu tenho 800, falta só 60 euros. Liguei na minha melhor amiga, minha amigona. Cheguei na casa dela, falei, Uri, estou indo na sua casa. Tudo que eu tenho na minha casa, você fica para você, só me dá 100 euros. Ela falou, amiga, você enlouqueceu. O que você está fazendo da sua vida? Eu falei, estou indo embora. Não quero te falar nada, só me dá o dinheiro. Aí ela me deu 100 euros. Eu falei, beleza. E eu tinha que carregar um cartão pré-pago para poder comprar na internet, que é o cartão que a gente usava nos correios, carregava nos correios. Mas os tabacaios, eles acabavam carregando também, só que eles tinham limite semanal. O correio não, você colocava quanto queria. E eu falei com Deus, falei, Deus, mas eu vou andar Roma inteira para carregar esse cartão com 860 euros no sábado. Aí eu falei, beleza, tudo bem. Na vinda de casa eu entrei no primeiro tabacaio e perguntei para o moço, quanto que você tem de limite aí? Ele falou, 860 euros. Aí eu dei os 860 euros para ele e estou voltando para casa. E aí no meio do caminho eu falei, Deus, o Senhor quer me levar embora mesmo, porque não tem jeito. Aí eu fui para casa, cheguei em casa, comprei a passagem, bonitinho. Nessa hora eu falei com Deus, falei, Senhor, meu pai bebe, a minha mãe é problemática, e o meu irmão é envolvido com o PCC. Eu sei que o Senhor quer me humilhar, mas tem misericórdia da minha vida.
Sabia que eu ia passar pelo vale, porque era a palavra de Deus. Deus ia fazer isso, irmãos. Vocês não estão entendendo o nível de orgulho, né? Porque eu tinha ficado uma mulher muito bonita, então isso fazia com que eu era extremamente soberbo. E aí eu falei: Deus, eu sei que o Senhor quer me humilhar, mas tem misericórdia de mim. Quando eu falei isso, o Espírito Santo gritou dentro de casa: entrega o teu caminho nas minhas mãos, confia em mim, mas eu irei fazer. Aí o que eu fiz? Levantei minhas mãos para o alto dentro de casa, sem ninguém ver. Falei: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Pode bater palma para Jesus. Eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor, ninguém viu, não tinha ninguém ali. E aí o que eu fiz? Fui para frente do espelho. Vocês lembram do espelho na mudança? Vocês lembram do espelho que eu olhei para mim, me vi, sabia quem eu era, sou mulher e o espelho me revelou? Deus me leva agora de volta para um outro espelho. E quando eu olho para esse espelho, dos meus olhos caem as escamas. O homem interior, o novo homem nasceu naquele momento. Quando o novo homem nasceu, eu olhei para mim e gritei: eu sou homem! Eu sou homem! O que eu fiz da minha vida, meu Deus? Caí no chão com a cara no pó e comecei a gritar, queria tirar a prótese de silicone na faca. Imagina aí, pastor, se o senhor acordar turbinado. Queridos, imagina vocês, irmãos, de verdade, sem demagogia. Eu acordei porque o homem interior já tinha sido revestido de glória. O homem interior já estava pronto, e é esse que manda, é esse que direciona, o resto é consequência. O exterior é depois, é esse que importa. E ele já tinha ido ali, eu sabia que eu não podia tirar a faca, o peito na faca, a prótese. Mas a unha de acrílico eu tirei no dente. As irmãs aqui sabem, dói. Eu tirei no dente, tirei os brincos, tirei o anel, tirei os esmaltes do pé, amarrei o cabelo para trás e já achei que eu estava o cara. Só não vim de lá para cá vestido de homem por causa do passaporte. Mas beleza, e eu vim tal, preparei tudo, e aí eu venho para São Paulo, já venho embora, quase evangelizando já as pessoas no avião. Já falando, quase só não falei tudo. E cheguei aqui no aeroporto, minha irmã foi me buscar. Aí ela falou para mim: filho, há 3 meses atrás o Espírito Santo pediu para eu entregar o emprego, e eu colocar minha casa em intercessão, e eu comecei a orar. Comecei a orar incessante, não estava entendendo. E essa semana meu marido sonhou que eu estava grávida de 9 meses, e um menino estava nascendo de dentro de mim. E esse menino é você vai morar comigo, quem vai cuidar de você sou eu. Eu fiquei super feliz, eu fiquei extremamente feliz, porque eu não queria ir para a casa da minha mãe, mas Deus é terrível, porque Ele sabe que na casa da minha mãe, o meu orgulho para ser quebrado ia demorar. Agora na casa da minha irmã, oh queridos, não tinha vez, porque ali eu tinha que me submeter e acabou. Na casa da minha mãe não, eu podia jogar na cara dela: quanto de dinheiro que eu te dei? O quanto que eu te sustentei? O quanto que tem coisa aqui que foi com o meu dinheiro? Vocês acham que eu não ia fazer isso, irmãos? Eu era um poço de orgulho. Mas aí na casa da minha irmã eu não tinha vez nenhuma. Até as minhas sobrinhas esfolavam minha cara no chão. Não que eu era fácil, né? Verdade, né? Não que eu era fácil, mas eu tenho uma das minhas sobrinhas que ela é uma bênção dos céus. Com 10 anos então, olha, a língua dela é infreável, mas com 10 era cada lapada, pão, 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 meu Deus. Cheguei, fui ficar com elas, hoje a gente tem um relacionamento como se eu fosse irmãos dela, já fazem quase 10 anos, né, a coisa mais maravilhosa desse mundo, mas a gente passou isso para a glória de Deus. E aí eu cheguei na segunda-feira, terça-feira eu falei para a Jana: vamos na casa dos irmãos da igreja orar. A gente foi, eu coloquei o máximo que eu tinha, uma roupa mais larga lá. Cheguei lá na casa dos cunhados, das cunhadas da minha irmã. Vamos orar, todo mundo chorou, se alegrou, aquela coisa toda. E aí eu falei para minha irmã, falei: Jana, a gente chorou, a gente se alegrou, mas vamos fazer assim, quarta-feira a gente vai para Suzano, que era na quarta, porque tem culto à noite, né? Então vamos para o shopping. Cheguei no shopping,
Falei, vamos entrar aqui no cabeleireiro. Cheguei no cabeleireiro, o cabelo estava grandinho, né? A mulher amarrou certinho ali, e eu nem me liguei, ela foi, eu falei para ela, corta o meu cabelo aqui que nem desse homem. Ela não devia estar entendendo nada. Cortou o meu cabelo ali, eu falei para minha irmã, vamos entrar na primeira loja que tem aqui, que eu vou sair daqui vestido de homem. Coloquei a roupa de homem, amarrei a prótese, e saí de lá com a minha irmã, a gente almoçou juntos. E quando a gente está saindo do shopping, o cara me chama de brother, fala, ô brother, eu olhei assim, falei, testificou, né, porque eu não ouvia brother há tantos anos, e ouvi ali, fez tão bem para o meu coração, porque eu ainda estava, vocês estão me olhando aqui, depois de muito tempo, eu sou gato mesmo, mas o começo não estava essa beleza não, irmãos, o começo era uma coisa estranha, você não sabia se era ele, se era ela, o que era, você sabia que era estranho, mas o que era, não dava. Aí eu falei com a minha irmã, falei, Jana, eu preciso tirar a prótese, não dá para ficar com ela. Aí ela falou, vamos lá na minha cirurgiã plástica, para a gente conversar com ela. Cheguei lá, minha irmã é testemunha. Cheguei na doutora Sabrina falou para mim, Robert, você precisa entender, a igreja precisa entender que você é transexual, e ela precisa aceitar você como você é. Eu falei, oxe doutora, eu não estou pedindo a sua opinião, estou pedindo o seu serviço. Queridos, mas não é grosseria, eu estou dizendo para vocês, do fundo do meu coração, mas não, irmãos, eu passei muitos anos na Europa, e o europeu não tem frescura, o europeu não é frescurento, ele fala isso para vocês, e não é grosseria, é natural, é aqui que a gente tem que ter dedo, você não quer o negócio, você fala, eu pego depois, eu volto depois, aqui a gente tem que ter dedo, porque o brasileiro é infantilizado, o brasileiro é meninão, moleque, não cresce, não está acostumado a lidar com a objetividade, e aí eu fui objetivo com ela, e ela ficou de boa na dela, ainda ficou de boa na dela, e fez uma cirurgia ótima, mandei até outros peitinhos para ela tirar, fez bem feito, falei, então doutora, estou mandando mais alguns aí para a senhora, outros meninos, tira mais aí, porque o nosso trabalho é esse. Aí ela foi, tirou, e ali eu vim passando todo o processo, estou passando, já vão se fazer quase 10 anos, essa daqui é a minha história de conversão, e depois da conversão, tem muitas histórias, mas o que eu estou mostrando aqui para vocês é, que a graça de Deus me alcançou, da mesma forma que alcançou você. Talvez eu esteja hoje valorizando mais a graça de Deus, quando eu olho para a minha miséria, e eu vejo que eu carecia da glória, da graça de Deus, do que você que talvez ache que você é uma boa pessoa, porque eu comecei lendo o texto mostrando para você que você não é bom, porque nós precisamos do Salvador, não tem capacidade do homem se salvar por si próprio, a necessidade de que alguém faça aquilo que ele não pode fazer, e por isso que há o sacrifício de Jesus na cruz, para as nossas vidas, e aí a questão toda, né, que fica, mas e agora, e o desejo, e o sexo, queridos, o maior exemplo de integridade existencial que nós temos, se chama Jesus de Nazaré, foi solteiro e feliz, viveu sua vida, ele era íntegro, porque ele e o pai eram um, enquanto a gente não é um com Deus, ser solteiro pesa, mas quando nós nos tornamos um com ele, isso faz com que a nossa vida tome outro sentido. Aí os jovens solteiros, viva a sua solteirice da melhor forma, glorifique a Deus por ser solteiro, não queira buscar guerra hoje ainda. O casamento é dos céus, não é, irmãos, irmãs, é uma maravilha, é de Deus, Deus fez isso, né, mas usufrua da solteirice, seja usados por Deus, jovem eu vou escolher porque vocês sois fortes, e a gente venceu o maligno, usa essa força para a glória de Deus, seja solteiro para estar na igreja, a serviço dos irmãos, para estar contribuindo para a obra de Deus, ser solteiro pesa quando você não faz nada da vida, é verdade, vai trabalhar, vai estar aqui, vai cuidar de jovem, vai ensinar, vai aprender, vai fazer coisa útil, que a última coisa que você vai pensar é namorar, está com a agenda cheia, quem está com a agenda vazia quer encontrar alguém para jogar suas carências, né? Porque quando a gente está com a agenda cheia, a gente fala, está de boa, de problema, já basta os que tem aí, não quero mais um. Mas isso não quer dizer que a gente não está observando a beleza, né, do casamento e das famílias, ao contrário, vocês veem, mas eu acho que cada coisa tem o seu tempo.
Então há tempo de ser solteiro, há tempo de casar, há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo para todas as coisas. E usufrua de ser solteiro para a glória de Deus, feliz. Solteiros felizes por aí, pelo mundo, mostrando que há prazer nisso. Jesus é o nosso modelo, o apóstolo Paulo ficou solteiro. Se ele era solteiro, teologicamente a gente tem umas dúvidas, mas ele ficou solteiro depois porque os tempos eram maus para ele no campo missionário. Mas a gente não, a gente tem onde focar a nossa força, é fazer com que o nome de Jesus seja engrandecido. E que Deus abençoe a vida de vocês. Pastor, passei um pouquinho, mas eu fiz milagres aqui, de 1h38. Ó, Robert, tem o Robert agora? Não, porque eu tenho problema de ficar olhando. Não, gente, calma aí. Ô, pastor, não acabou não, mas 2 minutos, vai. O senhor me devolveu. Ô, gente, volta aqui, irmão. Pastor, não desce não, senão eu falo mais 20. Não dá o microfone não. Aí, vai na bênção, vai. É que eu esqueci, vai. Aqui sou eu com a minha irmã no dia que eu tirei as próteses. Aqui sou eu com a minha irmã, né? Porque quando eu falo a minha irmã... Calma aí, irmão. Tá acabando essa hora, tô falando da minha irmã. Quando eu falo da minha irmã, normalmente o pessoal pensa o quê? Cara, pensa tudo menos uma moça jovem dessa. Não vou dizer que a filha dela não já seja casada, mas já é, né? Mas é jovem. Se é jovem ainda, tá? A minha irmã... comigo, ela está sempre nos lugares, a gente estava em Itu nesse dia, ela está sempre aí servindo ao Senhor comigo. Pode passar? Aqui são os meninos da primeira igreja batista de Mogi das Cruzes, os meus amigos. Fui padrinho, casei todo mundo, só eu estou solteiro. Vai! Aqui são os meus amigos do Juct. A gente tem um movimento em Mogi das Cruzes chamado Juct, Jovens Unidos em Cristo. A gente consegue colocar dentro de um templo mais de 100 denominações evangélicas e comunicar com esses jovens para a glória de Deus. Pode passar? Aqui sou eu com a Glícia, que é uma amiga do coração, pode passar. Aqui é o Josué, meu pastor, meu amigo, a gente se conhece desde o tempo da escola, e eu com a esposa dele, a gente se conhece então há uns bons anos, pode passar. Aqui sou eu com o pastor segundo da primeira igreja batista de Mogi das Cruzes, e o Sandro, que é um dos ministros, dormindo, eu sempre tiro sarro com ele, com essa foto, porque ele merece, pode passar. Aqui é um antes e depois, para a gente fazer só um choque aí de realidade. Pode passar. Aqui sou eu pregando para os jovens da primeira batista de Mogi. Pode passar. Aqui sou eu na igreja do Nazareno, falando com os irmãos do Nazareno. Pode passar. Aqui sou eu com o pastor que me levou para trabalhar em Brasília com ele hoje. Eu sirvo a Deus com ele, com o pastor Anderson Silva. Pode passar. Aqui sou eu com o Cabrini falando na Rede Record para o Brasil todo sobre a minha mudança de vida. Pode passar. Aqui sou eu na Luciana Gimenez falando com ele sobre a minha mudança de vida também. Pode passar. Pode passar. E aqui sou eu falando para vocês sobre a minha mudança de vida.